Fala galera, meu nome é Leonardo Macena, eu sou faixa preta 3º grau, conheço o Wendel desde faixa azul e conhecer ele foi o que me levou a fazer o curso do Método Winners. Fala aí. Olá pessoal, meu nome é Nazarete, sou faixa preta, nós somos da equipe DCR, sou casada com o professor Macena e a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, né? De antes de utilizar a metodologia e no pós, né? Como é que tem sido a implementação da metodologia, né? Nas nossas aulas. Antes da metodologia, nós não estávamos dando aula de jiu-jitsu, nós tínhamos iniciado num espaço, mas não deu muito certo, não apareceu muito aluno, não estava rendendo muito, e aí nós acabamos parando de dar aula. E eu sou formada em educação física, então eu comecei a buscar outros nichos, né, para poder ganhar dinheiro. E aí eu fui dar aula de educação física escolar, trabalho com crianças, trabalho com desenvolvimento infantil, e apareceu a oportunidade para dar aula de ginástica olímpica. E eu comecei a pegar algumas turmas, né, infantil de ginástica olímpica e comecei a trabalhar com isso. Até que veio o curso, né, o Método Winners. Aí, por conhecer o Wendel, por saber do que se tratava, né, de conhecer a metodologia dele, porque como eu falei, eu conheci ele quando eu era faixa azul, então esse conhecimento, ter passado esse tempo com ele, um período com ele, foi de faixa azul a faixa roxa ali, foi um período que eu aprendi muito, agregou muito no meu jiu-jitsu, então eu falei, pô, esse cara aqui é um cara que a gente tem que colar com ele aqui, que a gente tem que parar pra ouvir o que ele tá falando, porque é um cara que tem bastante bagagem pra passar, e pô, eu falei, tá mexendo nesse curso aqui, eu acho que é uma coisa legal da gente fazer, mas ela que botou pilha, falou, vamos fazer, e pô, acabamos se matriculando no curso do Método Winners e, cara, divisor de águas, assim, a gente do zero, que a gente tinha começado a dar aula, não deu certo, a gente voltou a dar aula com o Método Winners, então de zero a gente passou por uma turma cheia e com lista de espera e com mais convites para trabalhar em outros lugares, então, cara, fez mágica, assim, foi mágico, né? O Método Winners, assim, na nossa turma de ensino, na nossa aula. A gente vê a transformação nas crianças, nas famílias. A gente consegue levar o jiu-jitsu para fora do tatame, para dentro da casa das pessoas, assim, com as coisas que o Método Winners, com a metodologia Winners, como eles passam pra gente, como o Wendel montou ali. E ajuda muito a gente. A gente às vezes, a gente tem um caminho para seguir. A gente consegue ter saber o início, meio e fim, onde é que a gente vai parar, a gente consegue enxergar ali por onde começar e até onde que eu tenho que ir. Então o Método Winners pra gente foi uma coisa que agregou muito, fez a gente crescer muito como profissional. Hoje eu não tô dando aula de jiu-jitsu ainda, quem dá aula de jiu-jitsu é ela, eu apenas apoio ela no que eu posso, mas utilizando a metodologia Winners, eu sou bombeiro civil, eu trabalho numa siderúrgica, mas quem sabe um dia eu vou poder largar a siderúrgica e trabalhar só com o Método Winners. Mas aí a gente está começando agora, né? A gente está com uma turminha e indo para próximas turmas e o Método Winners está ajudando muita gente. O Wendel é um cara que tem a mente aberta, que sabe como trazer para o jiu-jitsu valores que são importantíssimos na vida de uma criança e o Winners Kids, foi pra gente um divisor de águas. Então, vou explicar para vocês um pouquinho dessas mudanças, né? Como é que aconteceu. Quando a gente estava no finalzinho da fase de implementação, né? Eu recebi um convite de uma escola aqui de Niterói, que estava querendo botar uma atividade extra dentro da escola, né? E tinham pensado no jiu-jitsu. E aí, quando eu fui para essa entrevista com os donos da escola, eu já fui, né? Levando a bagagem do Winners, né? Apesar de estar ainda na fase de implementação, a gente ainda não estava credenciado, mas eu já fui levando essa bagagem, né? O que era a proposta. Então eu apresentei para eles que nós teríamos um material didático, apresentei para ele o tabuleiro, que nós trabalharíamos os valores com as crianças, então toda essa parte pedagógica, né, que tem por trás do jiu-jitsu, né, que não é só posição, não é só parte técnica, mas tem uma parte pedagógica ali. Então eu apresentei isso para a escola e de cara os donos da escola super gostaram da ideia, do que era a nossa proposta e nos deram esse voto de confiança para poder estar começando um trabalho dentro da escola. Nós começamos lá em março, no iniciozinho de março, e no primeiro mês, assim, na segunda semana a gente já estava com uma turma lotada. Eu tive que contratar uma pessoa para me ajudar com a turma.
porque já estava uma turma cheia. E como ele trabalha e não pode estar sempre comigo, então eu tive que chamar uma pessoa para ajudar. E logo no mês seguinte, o dono da escola já virou pra gente dizendo que queria que a gente abrisse turmas novas na outra unidade para as crianças maiores. Nessa escola a gente tem uma turminha de 3 a 5 anos e com 20 alunos, que é a capacidade máxima que a gente consegue atender dentro do espaço que a escola cedeu pra gente. E temos uma lista de espera de crianças querendo entrar na turma. E agora, no próximo semestre, a gente vai abrir mais uma turma, só que numa outra unidade da escola. A gente não abriu a turma ainda por conta de horários, né? Porque eu dava aula, né, de outras coisas, como eu falei, né? Eu tinha um outro nicho. E tive que largar alguns horários de como professora de ginástica olímpica para poder atender o jiu-jitsu, né? E então, hoje a gente nossa renda maior, a minha renda maior enquanto professora tá vindo do jiu-jitsu, e a tendência agora no próximo semestre é só melhorar, né? Porque a gente tá abrindo essa turma nova na escola e assim, a gente vai abrir uma turma agora em agosto, mas a escola já falou que quer que abra mais 2 por conta da faixa etária, né? Da divisão de faixa etária. Então a gente abriu uma turma de 3 a 5, agora a gente vai abrir uma turma de 7 a 8, mas o público dos maiores também a gente já está vendo para poder encaixar horário para atender as crianças, porque é uma escola que vai até o ensino médio. Então a gente vai abrir turma até de juvenil. Só que a gente ainda está, né, nesse processo de conseguir horários, porque a procura tá grande, até a galera do juvenil tá querendo fazer e tal, então a procura tá bem grande na escola. E além dessa escola que a gente começou a dar aula, a gente também foi chamado para dar aula numa academia aqui no Jardim Caraí, que é um bairro nobre, né, um dos bairros mais nobres de Niterói. Então a gente também foi convidado por uma academia para abrir uma turma. Então a gente também vai abrir 2 turmas agora no segundo semestre, em agosto. Então, assim, em agosto a gente vai ter uma mudança aí total na nossa grade de horários. Nós vamos abrir mais 2 turmas infantis, uma de manhã e uma de tarde nessa academia. E é isso. Então, assim, a metodologia mudou a nossa visão, fez a gente perceber que dá sim para viver de jiu-jitsu. Então, assim, uma esperança que tinha morrido lá atrás, numa tentativa de começar a dar aula que não deu certo, que foi até frustrante, né? Que a gente não conseguiu alunos e acabamos tendo que entregar o espaço que a gente tinha conseguido para dar aula por falta de aluno. E agora a gente está com turma cheia, turma lotada, com lista de espera, com uma coisa que a gente não realmente nem imaginava, né, de acontecer. Então, assim, uma turma cheia, com lista de espera e com possibilidade de abrir outros horários, e a gente tendo que remanejar toda a nossa agenda para conseguir atender esses novos horários que estão aparecendo com o jiu-jitsu. Então, hoje a gente vê sim que é possível viver de jiu-jitsu aqui no Brasil. Então, desde que você faça um trabalho sério, um trabalho que tenha de fato um respaldo, né? Um trabalho direcionado, que você mostre que realmente tem resultado. Então, e o INES, a gente consegue mostrar isso para os pais com a metodologia. Os pais veem resultado das crianças, dos filhos, daquele filho que estava mais rebelde, que ficou mais tranquilo. Então, a gente consegue chegar dentro dos lares das crianças. Então, é um jiu-jitsu que vai para fora do tatame. E isso é muito bacana. Então, isso dá muito respaldo no nosso trabalho. E eu acho que é isso que está fazendo com que o nosso trabalho cresça. Se você pudesse definir o método Winners com uma palavra, o que você diria? Gratidão. Viu? Gratidão. Pensou a mesma coisa. Gratidão. Wendel Ribeiro, método Winners, gratidão. Valeu. Obrigado.